O livro A Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset, é fantástico e terrível ao mesmo tempo. Fantástico porque é o primeiro grande livro supra-ideológico, filosófico, que aborda essa questão das massas de uma maneira sistemática. E terrível porque, por consequência, ele mostra nua e cruamente o que é a massa e desdobra as consequências das massas, da rebelião das massas que viviam e vivem até hoje. Então, o livro A Rebelião das Massas tem desdobramentos até hoje. Então aqui eu quero apresentar algumas grandes lições que o livro A Rebelião das Massas pode nos dar até hoje. Mas antes de tudo eu queria dizer que esse livro, A Rebelião das Massas, está em domínio público e pode ser baixado gratuitamente. Eu vou colocar o link aqui na descrição e vocês podem baixar, se assim vocês preferirem. A primeira grande lição é que as massas estão aí e elas dominam o debate público hoje em dia. Ortega y Gasset diz que as massas surgem, o conceito de massa, de homem-massa, vai se formando a partir do século XVIII e XIX e ganha forma e corpo no início do século XX. Coincidentemente com o início das grandes cidades, das grandes aglomerações urbanas. Eu já disse numa análise que a gente fez da poética do Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa, que havia no Álvaro de Campos essa estranheza ou esse sentimento de átomo humano que as grandes aglomerações e os grandes conglomerados humanos, por assim dizer, fazem com as pessoas, né? As pessoas não estão mais ligadas umbilicalmente com a sua família, mas pouco a pouco nas grandes aglomerações elas vão virando átomos soltos. E Ortega y Gasset percebe isso, percebe que as massas estão dominando os espaços públicos, por assim dizer. As massas agora estão indo no teatro, estão indo no cinema que estava nascendo, estão indo nas praças, estão participando das discussões. Então as massas estão aí, e elas estão aí até hoje. Então essa é a primeira grande lição. As massas agora elas dominam completamente os espaços públicos e o debate público. A segunda grande lição é que as massas elas são, e aí já caracterizando o que vem a ser o homem-massa, elas são vulgares. A massa é vulgar. E vulgar em que sentido? A massa ela não guarda em si nada de nobreza, vamos colocar assim. A massa não tem nenhuma virtude, nem intelectual, nem moralmente. A massa ela se contenta com a mediocridade, não propriamente a baixeza, mas está ali viver na média. Ela é média na moral, média na inteligência. Então a massa sempre vai se contentar em ser medíocre. Ortega y Gasset tem uma conceituação que hoje nos parece muito estranha, mas ele acredita numa espécie de aristocracia, não uma aristocracia de sangue, mas uma espécie de aristocracia do mérito. Algumas pessoas elas são ou se tornam mais inteligentes que as outras e elas merecem um espaço de destaque na vida pública. Coisa que o Ortega y Gasset estava percebendo que pouco a pouco isso ia desaparecer com a rebelião das massas, com as massas cada vez mais querendo participar da vida pública e querendo ocupar todos os espaços públicos. Antes, seja por sangue, seja por mérito, existia uma aristocracia e essa aristocracia ela que participava da vida pública. Existia uma aristocracia na democracia grega. Então, Ortega y Gasset diz que isso que existe hoje, as democracias modernas, são uma espécie de novidade. E essa novidade vem com a mediocridade da massa.
Então, a segunda lição que nós aprendemos é que as massas são medíocres. E hoje, observando as massas do século XXI, será que Ortega Gasset estava certo ou errado? A terceira grande lição do livro A Rebelião das Massas é que nós podemos dizer que as massas são compostas por pessoas mimadas. A massa é mimada. Mimada em qual sentido? Ela, por ter uma expansão cada vez maior dos direitos, antes o povo, a ralé, tinha pouquíssimos direitos, no máximo podia dividir ali uma casa com as suas dezenas de familiares. Hoje as massas querem direito a saneamento básico, educação, saúde, uma moradia, um lazer de alguma qualidade. Então as massas gradualmente foram se tornando mimadas. Hoje, se nós observarmos a nossa vida do século XXI, a vida de uma pessoa pobre do século XXI é uma vida muito mais abastada do que um homem do século XIX, por exemplo. Ou, pior ainda, um homem pobre do século XVIII. Então houve uma evolução material, uma produção excedente de bens materiais que pôde acabar indo para as massas, mas isso deixa as massas completamente mimadas e muitas vezes improdutivas no sentido de não querer buscar o melhor de si mesmo, não querer buscar uma superação individual, por assim dizer. A quarta grande lição que o livro A Rebelião das Massas nos traz é que, apesar de ter uma hipersubjetividade nas massas, no homem-massa, em que ele cada vez mais entra numa espécie de egoísmo, de pensar mais em si mesmo cada vez mais, não mais na sua comunidade, nas tradições ou coisa assim, também há uma espécie de vácuo de ideias. O que Ortega Gasset quer dizer? Que as massas não sabem mais quem as controla. As massas, apesar de rogar uma individualidade, uma liberdade, na verdade eles não têm liberdade nenhuma. A massa não tem liberdade nenhuma. Elas são controladas por ideias que elas desconhecem, por cosmovisões, grupos políticos, ideias filosóficas que elas desconhecem completamente. Então elas acham que têm liberdade, que estão escolhendo o melhor para a vida delas, mas na verdade elas estão escolhendo baseadas em ideias, em pressupostos que elas não sabem quais são. E elas julgam que são dela. Então a massa vive nessa contradição entre acreditar que tem uma individualidade, uma liberdade e ser controlada por instâncias intelectualmente superiores a ela, sem saber. Veja, isso Ortega Gasset procura na história, isso de alguma forma sempre existiu, mas Ortega Gasset é da opinião de que antes o povo em geral tinha mais consciência das ideias que eles estavam seguindo. Eles não tinham essa noção contemporânea de liberdade e subjetividade. Não, eles estavam muito confortáveis seguindo, por exemplo, a tradição cristã ou a tradição do seu país, por exemplo, ou as tradições familiares. Eles tinham consciência das tradições familiares, da tradição cristã e simplesmente seguiam aquelas ideias. O povo sempre segue alguma ideia, mas com a diferença de que no passado o povo tinha consciência de que estava seguindo determinadas ideias. Hoje, imbuído desse mito de liberdade e subjetividade, as massas não sabem mais quais são as mãos que as guiam. E isso, numa era de desinformação e mentira política em que vivemos, isso é gritante. Hoje a gente observa isso da maneira mais clamorosa.
E novamente, será que Ortega y Gasset tinha ou não razão na sua análise sobre as massas? E a quinta grande lição que a gente pode aprender do livro A Rebelião das Massas vem quando Ortega y Gasset analisa quem manda no mundo. E ele analisava isso no contexto da década de 30, onde dois grandes movimentos políticos estavam surgindo e um já estava consolidado, que é o comunismo, já consolidado na Rússia, quando Ortega y Gasset escreveu A Rebelião das Massas, e o fascismo, que estava em ascendência na Europa. Ele diz que ambos são movimentos políticos derivados dessa noção de massa, são movimentos para as massas. Ele enxerga a política, Ortega y Gasset, como apenas isso, uma forma de manipular e controlar as massas. Os grupos políticos que conseguem fazer isso da maneira mais hábil é aqueles que conseguem chegar ao poder e se manter ao poder. A luta política virou a luta pela dominação das massas, dominação das mentes das massas. Até mesmo o liberalismo, que é representado até hoje, liberalismo econômico, representado pelos Estados Unidos. Mas Ortega y Gasset diz que o novo liberalismo que os Estados Unidos representa não é o liberalismo clássico, mas já é um liberalismo para as massas. E ele também é uma forma de manipulação das massas. Então, a política se tornou um grande teatro para manipular as massas, para trazer mais benesses, para mimar cada vez mais as massas, para que eles continuem gostando dos políticos. Por assim dizer, todo jogo de discursos ideológicos nada mais é que uma camuflagem para disputas de poder, na verdade. O importante é quem manda, não é que tipo de ideologia as pessoas seguem. Veja, o movimento comunista é até muito interessante de se analisar, porque o movimento comunista ele foi mudando e se adaptando aos vários ventos que cada época soprava. O movimento comunista já chegou a proibir homossexuais dentro dos partidos. O movimento comunista já chegou em certos lugares, em certas ocasiões, dizer que deveria apoiar o capitalismo, porque o capitalismo era uma etapa do socialismo. Então, em países onde o capitalismo estava muito atrasado, devia fomentar. Então, a gente vê essas mudanças que são muitas vezes mudanças de estratégia de poder e estratégia de manipulação das massas. Hoje, todo político faz isso. Todo político manipula, de alguma forma, a mente das massas. Sem isso, eles não conseguem chegar ao poder e se manter no poder. Essas são, rapidamente, 5 grandes lições que a gente pode aprender com esse fantástico e terrível livro chamado A Rebelião das Massas. Um livro clássico de filosofia, que muitas vezes é conhecido apenas, digamos, nos iniciados de filosofia, mas que eu acredito que aos poucos ele vai entrando no público mais geral, porque é um livro que deve ser lido e relido muitas vezes. Ainda mais agora que está em domínio público e facilita muito o acesso a todas as pessoas. Eu acho que é uma recomendação mais do que excelente, principalmente nesse momento que a gente vive, de momento político e de eleições. A gente deve ler e refletir muito sobre esse livro. E Ortega y Gasset é muito claro em muitos momentos do livro. Ele diz que o livro dele não é nem de direita nem de esquerda. O livro dele deve ser entendido, como eu disse no começo, de maneira supra-ideológica. O livro dele tem por objetivo fazer uma análise daquilo que já há 100 anos atrás vinha se mostrando como uma tendência. A tendência das massas dominarem completamente os espaços públicos. Hoje, quando a gente vê que existe uma política para as massas, uma música para as massas, uma arte para as massas, a gente compreende o que Ortega y Gasset viu lá no começo, lá em seu germe. Hoje, talvez nós vivemos as últimas consequências da rebelião das massas.
Por hoje é só. Até a próxima.